Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui o nosso estudo. Vamos para o capítulo 48 de Gênesis. Aqui vai falar sobre a bênção de Israel para os dois filhos de José, Efraim e Manassés. Vamos entender por que o Israel deu a bênção para Efraim e não para Manassés. Por que ele cruzou os braços? A gente vai ver todos os porquês agora. Entender a bênção e o seu significado profundo e espiritual. É um capítulo chave que abre outras chaves e nos remete para outras partes da Bíblia, mas tudo dentro do livro de Gênesis. Então, se você está vendo a sequência dos capítulos, vai ficar mais fácil de você entender. Mas se não viu, também pode ver e tentar captar algumas informações aqui. Vamos para o capítulo, vamos fazer a leitura. E na necessidade aqui, vamos puxar outros capítulos para complementar este estudo. Porque alguns capítulos a gente pode entender com outros capítulos da Bíblia para entender o contexto da história e a sua mensagem que ela quer mostrar. Vamos para a tela do computador. Gênesis 48. Algum tempo depois disseram a José: seu pai está doente. E ele foi vê-lo, levando consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó: seu filho José foi vê-lo. Israel reuniu suas forças e sentou-se na cama. Então disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em Luz, na terra de Canaã, e ali me abençoou. Luz, que é Betel, é outro nome para Betel, dizendo: eu farei prolífero, eu multiplicarei, farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Então começa logo de cara com várias informações importantes aqui. Aquela palavra prolífero, a tradução mais correta e com fidelidade seria frutífero. Botar o prolífero, que é parecido, mas a palavra correta é frutífero. Na Bíblia King James Fiel 1611, a tradução está mais correta porque diz frutífero. Nesta aí, a NVI diz prolífero. Então, por que o frutífero é mais correto que o prolífero? Porque remete ao nome de Efraim, que no hebraico Efraim para o português e para eles lá é frutífero. Efraim é igual a frutífero. E o Israel vai se lembrar para abençoar o Efraim por causa disso, que ele vai ver o nome dele que é Efraim e vai o abençoar porque Efraim quer dizer frutífero. E ele está remetendo a uma passagem que ele teve em Luz, que é Betel, onde Deus apareceu a ele e o abençoou, dizendo que ele ia ser frutífero. E havia uma comunidade de nações por meio dele. Só que ele só tinha feito seus 12 filhos, que já era uma nação de Israel, mas não tinha vindo não tinha vindo uma comunidade de nações. E isso ia vir espiritualmente pela disseminação aí dos israelitas pelo mundo, e a bênção entraria pela tribo de Efraim. Isso se alastraria para todos os povos da terra. Por quê? Porque Efraim era meio hebreu. Ele era filho de uma mulher egípcia com um hebreu. Então ele representa os povos deste mundo, porque ele não era 100% israelita. Então a bênção espiritualmente se alastrou para todos os povos da terra na casa de Efraim. E o Efraim foi convidado a morar dentro do território de Israel. Por quê? Porque o Israel trouxe ele para si. Ele falou que esses dois filhos de José eram dele, era de Israel, apesar de não ser propriamente dito
de Israel, ele trouxe para dentro como se fosse filho dele. E a espiritualidade disso é isso que eu falei, porque vai ser integrado aí os gentios, que a bênção vai ser transmitido por Efraim. Vamos entender melhor isso agora com mais profundidade. Então ele fala: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e ali me abençoou. Isso está em Gênesis 35, 35:11. Vamos começar por 6. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Aqui tem uma pequena descrição. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, pois que se chamou de Alão-Bacute. Bom, essa informação aqui não condiz muito, vamos continuar. Depois que Jacó retornou de Padarã e estava em Betel, que é luz, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou. É aqui que ele está se referindo, ó. O Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e ali me abençoou. É aqui, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será chamado Israel, que quer dizer aquele que lutou com Deus e venceu com a ajuda de Deus. Assim lhe deu o nome de Israel, já representando a casa inteira como sendo Israel, tanto os gentios como os israelitas, tudo isso é uma casa de Israel, um todo. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero, que o correto seria frutífero, seja prolífero, eu o farei prolífero, seja prolífero e multiplique-se, de você procederá uma nação, que é a nação de Israel, a nação de Israel, que é os próprios filhos de Jacó, né, o Israel. E uma comunidade de nações, está no plural, nações, vários países. Como é que havia uma comunidade de nações do Jacó? Farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua, que é para sempre. Como é que vai ser propriedade perpétua? Se ainda os povos não se reuniram para morar ali. É uma propriedade perpétua a seus descendentes, tanto os israelitas como os gentios. E reis estarão entre os seus descendentes, os reis da terra. A terra, aqui Gênesis 35, a terra que dei a Abraão e a Isaac dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei esta terra. A mesma promessa que ele falou para Abraão e Isaac, a gente vai ver isso também. Então aqui que ele se lembrou: agora pois, os seus dois filhos que lhe nasceram no Egito antes da minha vinda para cá serão reconhecidos como os meus. Efraim ele botou em primeiro lugar, e Manassés serão meus, tá vendo? Como os meus Rubem e Simeão, como o primeiro e o segundo. Efraim espiritualmente vai ser o primogênito, vai ser o primeiro ali, Efraim e Manassés, porque ele vai receber a bênção, né, como se fosse o primogênito, mas ele era o segundo filho, na literalidade ali de José, era o segundo filho de José. Os filhos que lhe nascerem depois dele serão seus, serão convocados sob o nome dos seus irmãos para receberem a sua herança. Aí quando ele fala ali, o Deus de Abraão, a terra que dei a Abraão e a Isaac dou a você, Jacó, Israel. Isso está em Gênesis 12, ó. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, e à casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, Israel, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que eu abençoar, e amaldiçoarei os que eu amaldiçoar, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Isso foi até o Jacó, que foi até Efraim. Todos os povos da terra serão abençoados. A bênção espiritualmente de Efraim
se espalhou para todos aqueles que são da mesma fé de Abraão, em Deus e Jesus Cristo, e recebeu a herança da casa de Israel, da casa de Efraim, espiritualmente, pela fé, pela mesma fé de Abraão, que tinha no Deus Pai e no sacrifício, e para nós, agora no Novo Testamento, no sacrifício expiatório de Jesus na cruz. E recebemos essa herança espiritual que veio desde lá de Israel para Efraim, que Efraim representa gentil, porque ele era meio hebreu, né, porque era filho de uma egípcia, já que ele é estrangeiro, né, meio hebreu, isso é pra gente que é estrangeiro. Espiritualmente recebemos essa herança, essa promessa da herança para habitar na Nova Jerusalém, porque Efraim, como vocês podem ver aí nos mapas, está dentro do território de Israel. Ele não está fora, ele está dentro do território de Israel. Então a gente recebemos essa promessa de fé espiritualmente por meio de Efraim, porque ele não era israelita, ele era como se fosse meio estrangeiro ali, não era totalmente israelita, representando os gentios que não são israelitas 100%, né? Talvez durante o tempo, né, várias miscigenações, ou não somos nem um pouco ou um pouco, enfim, né, não sabemos os nossos descendentes, agora está tudo misturado. Mas de qualquer maneira a gente não é 100% os que são de outros povos, que moram em outros lugares do país, né? É os gentios. Continuando, quando eu voltava de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã, quando ainda estávamos a caminho a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali, ao lado do caminho que é para Efrata, que é Belém. Daí ele se lembrou da Raquel, sua mulher amada, né? Falou que sepultou lá em Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? Respondeu José, seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: traga-os aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus filhos para perto dele, e seu pai os beijou e o abraçou. E Israel disse a José: nunca pensei que veria a sua face novamente, e agora Deus me concede ver também os seus filhos. Em seguida José os tirou do colo de Israel e curvou-se com o rosto em terra. E José tomou os dois, Efraim à sua direita, que é perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Então a intenção de José era que o Manassés recebesse a herança, a bênção, porque botou no lado do braço direito de Israel, que o braço direito era o braço que ia a bênção, o lado da confiança, o braço direito que ia a bênção. Então José pensou que fosse, como o Manassés era o primogênito, que o Manassés receberia a bênção, porque o José não sabia desta história de que seu pai tinha recebido essa revelação de Deus. Então o José não sabia disso, ele achava que estava agindo corretamente. Israel, porém, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. E abençoou a José, dizendo: que o Deus a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redigiu de todo o mal, aquele anjo que ele lutou, abençoe esses meninos, sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Abençoe esses meninos e sejam chamados pelo meu nome, Israel, apesar de eles não serem israelitas. Aqui está a bênção. E pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque. Então até o Efraim vai ser chamado de Israel,
assim e pelos nomes de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Então aqui está a bênção para os gentios. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso pegou a mão do pai a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés. E ele disse: Não, meu pai, este aqui é o mais velho. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e respondeu: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, que é o Efraim. E seus descendentes se tornarão muitos povos. E seus descendentes se tornarão muitos povos, no plural, vários países do mundo. Espiritualmente, a bênção se espalhou para todos aqueles que são da fé de Abraão e receberam isso espiritualmente por Efraim, que recebeu de Israel, que Israel recebeu de Deus. O povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros com essa expressão: que Deus faça a você como fez a Efraim e Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. Está vendo? E colocou Efraim à frente de Manassés. E o povo de Israel usará seus nomes para abençoar uns aos outros. A seguir, Israel disse a José: Estou para morrer, mas Deus estará com vocês e levará de volta a terra de seus antepassados. E a você, como alguém que está acima de seus irmãos, dou a região montanhosa que tomei dos amorreus, com a minha espada e com o meu arco. Então vocês viram aí a bênção para Efraim. Vamos ver mais uns capítulos aqui só para a gente salientar melhor isso. Gênesis 26, 4 e 5, quando ele diz isso para Isaque. Então Deus falando para Isaque: O Senhor apareceu a Isaque e disse: Não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Todos os povos da terra, por meio da sua descendência, serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e as minhas leis. Então todos os povos da terra é para ser abençoados. Se tem a mesma fé de Abraão no Deus e no Jesus, no seu sacrifício, vai receber a promessa por meio da casa de Efraim, que recebeu a promessa de Israel, e Israel recebeu a promessa de Deus, assim como receberam Abraão e Isaque, que foi indo até chegar a Israel e por fim integrou Efraim para a casa de Israel. Manassés também, mas a bênção está sobre Efraim. Será como as estrelas do céu, né? Estrelas do céu quer dizer os escolhidos, né? Os que foram eleitos, os que se tornaram os salvos, né? As estrelas do céu. Gênesis 28, 13 e 15. Jacó partiu de Beerseba e foi para Harã. Ao lado dele estava o Senhor. Ele disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, serão muitos. Os seres humanos serão como o pó da terra. E se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul, para todas as regiões do planeta Terra. Todos os povos da terra serão abençoados. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência, os israelitas. Estou com você e cuidarei de você. Onde quer que vá, eu trarei de volta. Eu trarei de volta esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Então, como é que o Jacó ia voltar de volta para a terra com todas as promessas feitas, com todos os salvos
e com todos os israelitas se ele já morreu. Então ele deve, já vou dar mais uma informação, que ele deve ressuscitar para receber a promessa que Deus está dizendo, que ele vai trazer de volta esta terra, para a terra prometida, para morar na eternidade junto com os salvos, para morar ali na terra prometida, conforme a promessa de Deus, para os israelitas e para os gentios. E eu trarei de volta esta terra. E é isso, estas são as passagens bíblicas. Vamos ver Gênesis 13, tem mais um aqui. 14, que é lá para Abraão. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Não é para 100 anos, não é 200 anos, não é 300 anos, não é 1000 anos, não é 2000, é para sempre, é a eternidade que ele está falando. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Mais uma vez o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência, os israelitas e os gentios. Então mais um aqui para dar um complemento. Este é o capítulo 48 de Gênesis. Espero que vocês tenham entendido a questão de Efraim, que é os gentios que recebem a bênção espiritual, e os israelitas também. Então este é o capítulo 48. Espero vocês até o próximo capítulo 49. Até mais, pessoal. Tchau.